noite, sejam muito bem-vindos. E nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos vendo exatamente as raças adâmicas, que está lá na Bíblia, lá na Gênese bíblico. E lá fala que era um casal, Adão e Eva. E o Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, no livro que se chama Caminho da Luz, ele vai nos falar que foram as raças adâmicas. Essas raças, como já comentamos, e vamos falar rapidamente, só para dar uma sequência ao nosso estudo de hoje, essas raças foram excluídas dos mundos onde estavam, no processo de transformação, vieram para a Terra, em exílio na Terra, e formaram 4 grandes grupos de raças. Nós já vimos 2, que foram os egípcios, falamos sobre eles, falamos sobre a crença na imortalidade da alma, relacionada aos egípcios, por isso é que eles cultuavam a morte, e daí as pirâmides e outras edificações próprias para cultuarem a morte, inclusive deuses, que era também o deus Anubis, era o deus da morte. Então, eles cultuavam e eles tinham muita saudade do paraíso perdido, de onde eles vieram. Segundo Emmanuel, grande maioria desses espíritos já retornaram ao plano espiritual, os egípcios, sobretudo. E vimos também, falando sobre os hindus, a Índia, que também era um povo muito espiritualizado já para aquela época, embora não tivesse nas mesmas condições daquele povo que estaria começando a habitar esse planeta com novas modalidades de evolução espiritual. E hoje nós vamos começar a falar sobre a família indo-europeia. A família indo-europeia eram espíritos revoltados, eram desprovidos de fé, porém foram os únicos que se confraternizaram com os selvagens. Lançaram o marco das civilizações europeias. São poucas as notícias históricas que se tem deles. Jesus, entendendo a grande necessidade de misericórdia para com eles, envia seus auxiliares para reencarnarem juntamente com esse povo, para aliviar-lhes as dificuldades existenciais. É muito interessante a família indo-europeia, porque nós vamos pegar, por exemplo, no Ocidente, os gregos, muitos daqueles estavam ali inseridos nessa família indo-europeia. A Ásia Menor, na região de Anatólia, uma região hoje muito turística, hoje está na Turquia, e ali, essa Ásia Menor, muitas e muitas situações ocorreram com relação à divulgação do cristianismo primitivo. Então, essa região da Anatólia, os hititas, e eles foram descendo, eles foram dominando a Europa, esses indo-europeus, daí é o nome Europa. E eles são as raças arianas, o armênio, o helênico, o itálico, o celta, o germano e o eslavo. Todas essas raças são derivadas dos indo-europeus. E tem situações interessantes com relação a eles também, porque eles foram os que domesticaram os cavalos, quer dizer, os cavalos existiam, mas não eram domesticados, foram indo-europeus que domesticaram, mas eles eram muito belicosos também, eles eram muito guerreiros, e a gente está vendo até hoje a quantidade de litígios e brigas e situações próprias de pessoas que são beligerantes mesmo. Eles inventaram o arco, que antigamente as guerras eram com arco, e muitas colocavam tochas de fogo nas flechas e jogava e pegava fogo na casa sobretudo porque muitas eram de palha. Também são os descobridores, os inventores da cerâmica, do machado, também com intenção de eliminar o inimigo. Era uma sociedade patriarcal e o sustento deles era através da agricultura e da pecuária. Então, esses eram a família indo-europeia. Muito interessante, isso está no livro Caminho da Luz, não está, evidentemente, na obra da codificação, mas é muito interessante que, chegando em casa, pesquisem, procurem saber mais, porque aqui a gente passa muito por cima,
porque, como nós sempre falamos, cada assunto trazido pela codificação daria um curso de mestrado, de doutorado, com teses, é muito extenso, e se a gente vai aprofundando, muita e muita coisa a gente passa por cima, muito superficial mesmo, só para dar uma noção de como foi o trabalho da codificação da doutrina espírita. O povo de Israel. Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram um povo mais forte e uma raça mais homogênea. Tinha a certeza da existência de Deus e uma fé soberana. O povo de Israel onde o Estado de Israel hoje, antes Palestina, e com todas aquelas dificuldades geográficas próprias da região, mas eles tinham uma certeza num Deus único. Daí, então, Moisés com Deus único, os profetas, todo o Velho Testamento, tudo que é relacionado ao Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são atribuídos a Moisés, falando sempre desse Deus único. E a gente aprende do Jeová, que era considerado, era o nome de Deus, mas, na verdade, ele era um espírito familiar daquela família de Abraão, e ficou para a história como o nome de Deus. Era um Deus único, e todo o Velho Testamento a gente vai ver essas informações. Os hebreus, eles sempre foram muito fraternos entre si, e são até hoje. Nós não observamos, por exemplo, judeu que seja desprovido de recurso financeiro. Se chega um judeu em uma cidade, daí a pouquinho ele conversa com os amigos, e daí a pouquinho eles estão montando um negócio, e eles estão sempre muito solidários entre eles. E também são muito soberbos, muito orgulhosos, e em algum momento até a gente entende, porque são muito preparados, muito inteligentes. A maior quantidade de prêmio Nobel que existe foi atribuída aos judeus. Então, quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quando se compra uma roupa, você pode comprar uma roupa da China, da Índia, do Paquistão, de qualquer outro lugar. Mas se você vai comprar remédio, ou é produzido nos Estados Unidos ou em Israel. Tamanha a seriedade que eles levam à questão de saúde e a quantidade de seres, de pessoas muito preparadas que existe em Israel. Jesus, como sempre falamos, nasceu, viveu e morreu como judeu. Então, essa é a 4ª raça. Estamos encerrando, então, as raças adâmicas, lembrando que vimos no mês passado os egípcios e os hindus. E hoje nós vimos o indo-europeu e o povo de Israel. Aí vamos, então, seguir agora o estudo com relação à própria codificação, né? Foi no seio térmico dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida na Terra, com o encontro dos 2 elementos, físico e espiritual. Tudo isso idealizado e amparado pelos instrutores da vida maior, sem perda de um segundo sequer nas suas visões benfeitoras, tendo Cristo como governador espiritual do planeta. Isso também está no Caminho da Luz, esse livro que a gente está fazendo referência sobre ele. Porque, na verdade, o Caminho da Luz ele está dando uma explicação sobre essa gênese mosaica, lá do Velho Testamento, que muitas pessoas falam que não entendem, mas o Emmanuel fala que é o livro da tradição de um povo, e esse livro está repleto de verdades. Então, a gente tem que entender, e a doutrina espírita está aí para nos explicar os meandros da obra do Velho Testamento. E agora, então, a gente segue no livro da codificação, primeiro livro da codificação, que é o livro dos Espíritos. Pluralidade dos mundos. Questão 55. Todos os globos que circulam os espaços são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes
e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, aqui está mostrando que esses que assim creem, eles são mais atrasados, né? Porque eles são orgulhosos e vaidosos, imaginando que só esse mundo aqui é que é habitado. Se observarmos que ele é muito pequeno, o planeta Terra é muito pequeno, porque se a gente sair daqui agora, daqui a pouco nós estaremos lá no Japão, vamos rodear o mundo em 24 horas, nós daremos uma volta ao mundo. Se não pararmos, se seguirmos, em 24 horas nós estaremos chegando no mesmo ponto de partida. Então, ele é muito pequeno para todo esse universo. E vamos repetir o que temos falado nesses últimos dias com relação à mensagem do Espírito Aragô, que está no livro Céu e Inferno. No último parágrafo, ele diz que a pluralidade dos mundos, a reencarnação, os princípios da doutrina espírita são princípios científicos. Então, isso não é coisa mística, isso é coisa de ciência. E quando nós nos deparamos com a ciência, é algo exato. Então, tudo isso que a doutrina espírita está nos mostrando é relacionado à ciência. Por isso é que nós falamos que a doutrina é ciência, é filosofia e é religião. Comentário de Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil, e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o alegrar os nossos olhos. Daqui a pouquinho nós vamos ver, já falamos mês passado, quando a gente vê o capítulo 3º, da divisão dos mundos, e vamos falar, não sei se dará tempo hoje, mas nós vamos falar sobre a divisão dos mundos e a gente vai sair daqui muito humilhado, porque nós estamos na base mesmo da pirâmide, os mundos dos mais atrasados é o que nós habitamos. E conclui Kardec: nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Tanto a resposta dos espíritos como o comentário de Allan Kardec falam da casa do Pai como o universo, com diferentes moradas que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos moradas, estágios apropriados ao seu adiantamento. Dos ensinamentos dados pelos espíritos, os diversos mundos apresentam-se em condições muito diferentes uns dos outros, estando em relação com o grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Aliás, quem falou que existiam muitas moradas na casa do Pai foi Jesus. E ele não quis dizer com isso que somente nós éramos seres com matéria, e daí, desprovidos de matéria, íamos para o céu, o inferno, o purgatório. Ele não disse isso, porque se ele disse, vós sois Deus, brilha a vossa luz, e se ele nos orientou que Deus é Pai de todos, então, evidentemente, que a necessidade da evolução requer a reencarnação, e a reencarnação vai ser processada aqui, ali ou alhures, quer dizer, temos as condições de reencarnar em planetas mais elevados, se tivermos as condições morais para tal, mais inferiores, como aconteceram com esses exilados, os 4 grupos, as 4 famílias que a gente relatou há pouco, e também poderemos ficar aqui no planeta Terra. Então, muitos e muitos, imaginemos, por exemplo, o Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500, portanto, ele tem pouco mais de 500 anos. Se nós somos espíritos imortais, nós não fomos criados aqui quando o Brasil foi descoberto, ou depois que o Brasil foi descoberto. Então, nós estamos vindo dessas famílias indo-europeias, ou egípcias, ou israelense, ou hindus, ou de índios, ou de africanos. Então, espíritos, não estamos falando de seres encarnados, nós estamos vindo
da noite dos milênios, aí caminhando, andando, e já tivemos outras encarnações em outros países, em outros continentes. Daí que muitas pessoas, por exemplo, têm uma afinidade enorme com a Rússia. Tem um conhecido que fala, nossa, eu tenho uma vontade de mudar para a Rússia. Ele sabe que a Rússia fica lá, na Europa setentrional, quase oriental já. Mas tem vontade de mudar para a Rússia. Quer dizer, quem é que garante que em outras encarnações ele não foi russo? Outros que têm assim, uma paixão pela Alemanha, outros pela França, outros por Israel, e outros até pelo nosso próprio Brasil, como há pouco tempo várias pessoas diziam das paixões que tinham por determinados lugares, e um companheiro nosso falou assim, eu acho que eu sempre fui daqui, porque eu acho isso aqui bom demais da conta. Então, certamente, sempre foi daqui mesmo, né? Podemos dizer que há mundos inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau. Ali nós estamos vendo, então, a primeira imagem, mundos inferiores à Terra, selvagens mesmo, mundos primitivos, onde não se tem casa, mora nas cavernas, debaixo das árvores, não se tem alimentos, tem que comer as raízes, os frutos, os peixes, as caças, não tem roupa, tem que usar as peles, e o mais grave é que não tem antibiótico, não tem anestesia. Teve dor de dente, vai aguentar a dor de dente até mesmo, ou então arranca, né? Mas não tem não tem WhatsApp, não tem internet, não tem água encanada, não tem energia elétrica, não tem nada disso. Esse é o mundo primitivo mesmo. E muitos dos que estão aqui, a gente não está querendo fazer terrorismo, não, mas é o que os espíritos nos orientam. Muitos dos que estão na Terra hoje reencarnarão em mundos primitivos. E se a gente olhar a mídia aí, a gente vê que tem muitos que realmente não têm condições de continuar aqui, se aqui está passando por um processo de regeneração. Em mundo regenerado, só habita o regenerado. Quem não tiver essa proposta da regeneração, não vai ficar aqui. E outros estão no mesmo grau daqui nosso, né, da Terra. E aí a gente está vendo gente dormindo na rua, refugiado por todo lado, uns com muito, outros sem nada, outros nas filas dos hospitais, outros nem sequer conseguiram chegar às filas, pessoas morrendo porque não tem transporte de qualidade, aí tem que andar de moto, aí bate a moto, morre. Então, isso é mundo de expiação e provas mesmo, é muito, muito atrasado mesmo. E o corpo físico muito frágil. Quando Jesus disse que a carne era fraca, não nesse sentido que ele falou, mas se a gente observar, é fraca mesmo. Uma picada de mosquito, você está morto, né? Uma infecção que dá aí, que entra no sangue, você está acabado, né? Então, realmente, nós estamos num mundo de muito atraso ainda. E só haveremos de mudar quando nós nos propusermos a modificação das nossas próprias vidas. Não é o outro, não é decreto de governo, não, somos nós, cada um por si. E outros mundos ainda superiores em todos os aspectos. Aqui nós estamos vendo uma figura do Nosso Lar. E o filme Nosso Lar, na verdade, foi uma médium, uma igorina, que recebeu os desenhos, pela mediunidade dela, ela recebeu os desenhos, como seria a colônia Nosso Lar. E ela levou para o Chico. E o Chico falou assim, é desse jeito mesmo. E daí, quando eles foram fazer o filme, eles pegaram esse livro da igorina e trouxeram para a tela uma réplica, um modelo que ele foi tirado do livro da igorina. Então, esse aqui é um mundo melhor. O Nosso Lar já é bastante melhorado do que a Terra. Mas quem estava fazendo esses slides ainda nos disse assim, no caso a Márcia, minha filha, ela disse assim, tive dificuldade de achar uma figura de mundo regenerado, ou mundo celestial, ou mundo feliz, porque a gente não tem ideia do que seja isso. Aí ela colocou um sol e tal, mas a gente não tem a menor ideia, infelizmente, né? Porque talvez se a gente tivesse essa ideia, a gente ia lutar com mais força para chegar lá. Cada mundo oferecerá, por essas características, existências totalmente diferentes umas das outras, desde o império total das paixões e inferioridades,
até uma vida totalmente espiritual, naqueles mundos mais avançados, onde a influência da matéria já diminuiu a ponto de praticamente não mais exercer-se. Deus tem um mundo melhor. Você já imaginou um mundo que não tem dinheiro, que você não precisa de preocupar com cartão de crédito, banco, cobrador, nada disso? Olha, gente, isso aí já é... Se fosse só isso, já seria o céu, né? Não precisa. Lembro uma vez, há muitos anos, um companheiro nosso desencarnou e ele deu uma mensagem aqui na mesa de médico, falou assim, eu, graças a Deus, me libertei da questão monetária. Aqui onde eu estou não precisa de dinheiro. Eu trabalho muito e não precisa de dinheiro para fazer nada. Então, só de não precisar, o que tem muito, o que tem pouco, o que remediado, mas isso sempre é uma preocupação na vida da gente, só de não precisar do dinheiro já é uma grande vitória, viu? Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou outro segundo o grau de adiantamento. Não há, dos diferentes mundos, uma classificação absoluta com detalhes específicos de como é ali a vida, os hábitos, etc. Pode-se, porém, em razão de seu estado e da sua destinação, baseado nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de modo geral em... Aí é que ele vai fazer essa divisão que a gente tem falado, né? Na verdade, são 5. É o mundo primitivo, o mundo de expiação e provas, o mundo de regeneração, os mundos felizes, os mundos celestiais. Os mundos primitivos, destinados estes às primeiras encarnações da alma humana. Então, a gente está vendo aí as primeiras reencarnações, batendo uma madeira na outra, ou uma pedra na outra para fazer o fogo. Então, isso aí da pedra lascada mesmo, né? Mundos de expiação e de provas, caracterizado pela ação do mal como dominante. Aí, então, a gente já está inserido aqui, né? Porque aqui a predominância é do mal mesmo. Tem que sair com cuidado, porque senão pode ser assaltado, tem que trancar a porta, não pode deixar o menino sair sozinho, tem que olhar o menino que está vendo na internet, e por aí vai, né? Então, é mundo de dificuldade mesmo, né? Tem que saber em quem vota, essa coisa toda. Mundos regeneradores. Ainda haverá neles a ação do mal, porém o bem já é a força maior. As almas que ainda têm compromissos a resgatar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. E mundos felizes, nos quais o bem se sobrepõe totalmente ao mal. Mundos celestes ou divinos, nos quais os espíritos, já totalmente libertos da matéria, convivem inteiramente com o bem. A literatura fala que esses espíritos puros, felizes, eles se reúnem eventualmente assim, põe 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, e quando se reúne no sol. E aí a gente fala, mas no sol, como que nos queima? Queima é corpo, né? Eles são espíritos de luz. Então, queima é corpo, eles se reúnem no sol. Está a Terra incluída na categoria dos mundos de expiação e provas, explicando-se o porquê convive o homem com tantas mazelas, bem como, para fazer uma ideia dos outros mundos, partir do que já se conhece aqui. Desse modo, assemelhando-se a uma bendita escola, com classes de matérias variadas, o espírito não se liga indefinidamente ao mundo e nem cumpre nele todas as fases progressivas que deve percorrer para atingir a perfeição. Ele pode reencarnar, existe uma migração, ele pode reencarnar aqui ou reencarnar em outros mundos também, é o que está falando esse segundo parágrafo aqui. E é de expiação e provas. E o homem, por ser um mundo de dificuldades, ele vai conviver com mazelas, a partir do que já se conhece aqui. Então, ele vai viver com dificuldades mesmo. E a única solução é a vontade. É a vontade de cada um de modificar. São 7 bilhões de pessoas no mundo. Se cada um pensar que vai se tornar um mundo melhor, não vou desejar mal para o outro, não vou vingar do outro, não vou ter ciúme, não vou passar o outro para trás, não vou falar mal de ninguém, não vou ter inveja. Olha só, aí nós chegamos num ponto de felicidade mesmo. Vamos começar a treinar a partir de hoje, né? De repente, daqui a 1000 anos, a gente encontra de novo, beleza, foi bom mesmo, né?
Quando atinge no mundo o grau de adiantamento que o mesmo comporta, passa para mundos mais avançados e assim sucessivamente até o ponto em que, fruto do trabalho pessoal, se torna espírito puro. Vamos ter que evoluir. Queiramos ou não, vamos marchar, caminhar até atingirmos a plenitude da vida. Por isso está escrito lá no Dólmen do codificador, Allan Kardec: nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre, esta é a lei da evolução. Se a gente voltar no tempo, muitos de nós já estávamos aqui, lá naquela época da pedra lascada, da pedra polida, que foram as fases da Idade Antiga, e depois vamos caminhando, e com certeza, muitos de nós passamos pela Idade Média. Na hora que chegar em casa, procure lá, Idade Média, e nós vamos ver o que nós aprontamos nessa Idade Média. Foi a idade das trevas, da dificuldade, do arbítrio. Aconteceram coisas boas também. As universidades da Europa, as igrejas da Europa, são todas dessa época. Mas a grande maioria, as cruzadas, a Inquisição, tudo isso, e não precisa pensar que foram terceiros que fizeram aquilo. Nós mesmos, muitos de nós estávamos lá naquele momento, e aí hoje a gente está aqui tentando ser espírita, trabalhando na doutrina espírita para resgatar um pouco dos delitos, dos equívocos que cometemos lá para trás. Deus não erra, não. E não trabalha de afogadilho, é tudo planejado. Cada mundo, portanto, oferece elementos de progresso proporcional ao pessoal adiantamento moral. Passar para um mundo mais adiantado será sempre para o espírito alegria e recompensa. Será terrível e entendido como castigo prolongar sua estada no mundo infeliz ou ser relegado ao mundo inferior quando obstinados no mal. Isso é fácil de entender. Parece que hoje os meninos não podem ser reprovados mais, mas antigamente podia. E o menino que estava na 2ª série, ou na 7ª série, ou qualquer outra, fosse reprovado, era um tormento, era um inferno na vida dele e da família. Então, é a mesma coisa aqui, ó, quer dizer, não passou de ano, ficou um ano inteirinho e chegou no final, continuou do mesmo jeito que estava. Então, isso aí era uma coisa tenebrosa. Então, se a gente colocar isso, as pessoas que não conseguem avançar em nada, a gente vê que é esse mundo de expiação e provas, que a gente fica sempre trocando 6 por meia dúzia, fica do mesmo tamanho que está. Se não tiver essa vontade, nós não iremos evoluir e não progrediremos, não passaremos para um outro planeta, ou às vezes até aqui mesmo, de regeneração. Com relação aí, nós iríamos passar para um outro livro, que nós vamos deixar para o próximo mês, infelizmente, que vamos tratar da obra do Chico, que se chama Cartas de uma Morta, que é o 2º livro da psicografia dele, muito jovem ainda. Ele recebeu essa psicografia, a mãe dele, a Dona Maria João de Deus, e ela vai nos contar como é que foi a incursão dela pelo plano espiritual. Quem tiver o livro em casa, quem tiver interesse em ver na internet, olhe, chama-se Cartas de uma Morta. Porque aí, o mês que vem, vocês nos ajudam com os comentários a respeito desse livro. No mais, que Jesus nos abençoe, muita paz.